E no próprio esse canal do WNS tem lá vídeos de todos os acessos, de cirurgia, de malformação arteriovenosa, aneurisma, coisas complexas, véio, que você, raras às vezes, você nunca conseguiu ver um chefe operando, que estão lá. Então essa cirurgia é uma cirurgia de 13 horas, consumiu, ficou padrão, a paciente voltou a caminhar, estava tetraparética, e eu fiz baseado no vídeo dos vídeos da Exato, mas aí internet. o maluco tá ouvindo lá, o Vai assistir Grey's pré-requisito, Anatomy, exato, vai assistir Grey's Anatomy, vai achar que é médico, vai assistir o vídeo de neurocirurgia no YouTube e achar que é neurocirurgião. O pré-requisito, ele falou, ele conhece a técnica microcirúrgica e ele conhece a anatomia. Na E vascular já a mesma tinha coisa. feito antes no... Não, mas na vascular a mesma coisa. Eu já fiz, depois de formado, cirurgias que eu nunca tinha visto nem feito na residência. Tá? Várias. Por quê? Porque eu base, né, os princípios, sabia toda a base de técnica cirúrgica vascular. Eu sabia a anatomia. Eu estudei, recorro muito a vídeo no YouTube. Aí vai procurar um carro Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivências. E as fontes são as vozes da nossa cabeça. No episódio de hoje, eu acho que é um tema que quem conseguir aproveitar o que a gente falar aqui e aplicar, eu acho que vai dar um salto na carreira. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o que a gente vai discutir hoje é o que me possibilitou ter o meu trabalho aqui no sétimo ano. Grandes sacadas que eu tive na minha vida veio disso. E é uma coisa gratuita, né? Que a gente vai falar do que a gente consome de conteúdo extra-medicina, né? E eu acho que esse é hoje, no mundo de hoje, com podcast, com curso online, eu acho que isso daí é o grande Só em questão de aprendizado ou diferencial. entretenimento também? Eu acho que vale os dois, né? Vale os dois. Porque Entretenimento. o entretenimento, às vezes, também te traz coisas... Traz coisas interessantes que a gente interessantes. usa no dia a dia. Acho que sim. Eu queria que Davi fizesse as honras da casa aí, porque uma das aulas que eu assisti do sétimo ano que eu mais gostei chama Criatividade Científica. Boa. Que é uma aula de Davi. Explica aí, Davi, o que é que você fala, principalmente nessa aula, que é baseado num livro, né, do Hawkins. Essa aula, na verdade, foi inspirada numa aula que eu vi num das plataformas que eu consumo, que era sobre criatividade. Mas criatividade mais voltada até para o cara que lida com marketing. Onde é que com você viu? redes Que sociais, plataforma com foi essa? produção de conteúdo no novo mercado. Era uma aula voltada para isso, criatividade. Tá. Mas voltada para o cara que produz conteúdo, o cara que está tendo que produzir alguma coisa para vender as suas coisas, enfim. E ele dava tantos insights interessantes a respeito de criatividade e de como concatenar ideias, etc., que naturalmente, enquanto eu estava ouvindo, inclusive voltando de um plantão, ouvindo aquela aula, eu falei, pô, isso aqui cai com uma luva em tudo no que a gente costuma fazer para ter ideia de pesquisa, de como gerar ideias de pesquisa, de como que uma ideia junta com outra e você cria um artigo novo e tal. E às vezes um artigo que alguém acha que é muito bom e sai como um artigo original, na verdade você está copiando uma ideia de que você viu que achou boa. Então qual era a tônica, dentre outras coisas, dessa aula, né? Era dizer que nada se cria, né? Tudo se copia. O bom artista, na verdade, ele rouba, né? Roube como artista era um dos livros que Austin Kleon, se não me lembro do autor, o nome do livro é Roube como artista. E, claro, tem todo o embasamento e exemplos, etc., mas para dizer que você consumir conteúdos diversos, e esse é o tema do nosso podcast aqui agora, quais conteúdos que a gente consome, esses conteúdos que você consome vão formar a sua biblioteca, o seu catálogo de ideias, de formas de fazer as coisas, De de referências, né? de conhecimento, sua bagagem, que é da onde você vai, e aí na aula lá eu colocava dessa forma, você vai criando a sua árvore de referências, de onde você aprende uma coisa de uma coisa de outra, etc., e cria você mesmo a sua própria criação, que parece uma coisa muito original, mas que na verdade você está, entre aspas, copiando de outros caras, eventualmente dando as referências quando tem que dar, dando crédito quando tem que dar, mas nada é 100% original. Você viu uma ideia e você vai dali criar alguma coisa. Isso eu achei sensacional quando eu vi na aula, velho. Porque assim, tipo assim, ó, nós quatro aqui temos opiniões parecidas em alguma coisa, mas somos completamente diferentes. E é exatamente o tema dessa aula. Só para terminar, eu dei um exemplo de um artigo que eu publiquei na excelente revista, e que esse artigo, que era
reanálise de um score de risco, no valor incremental, de acordo com a variável nova no score de risco, foi por causa de um artigo que eu tinha visto do professor Luiz Cláudio há, sei lá, mais de 5 anos atrás, e eu achei tão bom aquele artigo que eu falei, pô, um dia eu quero fazer um negócio desse. E aquilo ficou na minha cabeça, stand-by ali, até que um dia eu acabei fazendo com outro banco de dados, uma coisa de outra área total, mas aquilo que esse autor desse livro fala também. Um excelente sinal de algo que você deve copiar é quando você pensa, porra, eu gostaria de ter feito isso. Então toda vez que você viu alguém fazendo alguma coisa, você fala, pô, eu queria ter criado isso aí, eu queria ter escrito isso, eu queria ter feito aquela cirurgia, eu queria ter isso aqui e tal. Tente copiar. É um sinal que você deve copiar aquilo. Copiar no bom sentido, né? De tomar Esse como negócio de referência. copiar é tão real. Eu tava ouvindo sempre em algum podcast, né? Que eu escuto muito podcast. Pra mim, a melhor fonte de aprendizado hoje, pra mim, na minha realidade, é o podcast. De um cara que ele fala o seguinte, ele falou que ele escreveu num blog uma coisa sobre criptomoedas. Tipo assim, digamos, como minerar Bitcoin. O cara falou, escreveu num blog. Aí teve um cara que pegou o blog dele, praticamente leu e gravou um vídeo no YouTube. E ele foi lá e processou o cara, não sei se chegou a processar, enfim, mas foi pra justiça por, tipo, falou, não, o cara me copiou. Só por estar em meios de divulgações diferentes, não foi pra frente, velho. Então, assim, você pegar um livro, assim, não tô falando que você não vai dar o crédito, né, mas assim, até pra justiça mesmo, são coisas diferentes, né? E realmente tudo é você não, ninguém brota do nada você com nunca conhecimento. consegue copiar igual. Se eu pegar aqui, traçar uma linha, aqui, ó, pegar esse papel aqui, ser assim, ó, J, eu criei aqui uma linha, e J falar, eu vou lhe copiar. Aí J vai copiar, não vai sair igual. Danilo não vai sair igual. Nem você consegue repetir Nem igual. você querendo copiar um cara, não vai copiar, não vai ser exatamente igual. Claro que tem um mau caratismo na cópia, se você faz isso com má intenção. Mas mesmo você usando aquilo de referência, ainda que você ache, pô, tô copiando, será que eu tô copiando aquela coisa do impostor e tal? Você vê que no fim das contas, não. Você acaba trazendo inputs dessa árvore, né, de referências que você vai construindo ao longo do tempo. É como assim, você tem que escolher as referências que você quer. E é exatamente o tema desse podcast. Eu lembrei dessa aula de Davi agora, a gente nem tinha combinado isso. Você traz várias referências, que é o tema dessa aula. Os conteúdos que você consome é o Danilão que dá aquela aula. Os conteúdos que o Lucas consome é aquele Lucas que dá aquela aula lá do 7º ano. É o que a gente traz de referência aqui no podcast. As nossas aulas do 7º ano são cópias de coisas que a gente teve em algum outro lugar fora, que a gente adapta para a realidade médica. Né? Então, as aulas de finanças que o Lucas deu, ele fala em outro podcast que ele pegou o conteúdo que ele aprendeu no curso do Bruno Perini e condensou, resumiu e direcionou para a população médica. Quer ver um exemplo? Saiu essa semana, na semana que a gente está gravando isso aqui, que é em 2022, saiu o 5º episódio do 7º Day, que é eu entrevistando o Dr. Paiva, né? E o Dr. Paiva, que é um neurocirurgião de sucesso, que tem um consultório particular já renomado em São Paulo, ele tá o tempo todo ali trazendo coisas que a gente fala no 7º ano, como se estivesse reafirmando as coisas que a gente fala. Só que, se você parar, também não é uma coincidência isso. Ele foi uma inspiração para mim para formar até o 7º ano. Se o 7º ano eu vi assim, ó, pô, pra gente chegar onde o Dr. Paiva ali chegou, o que é que a gente precisa fazer? E isso foi uma das ideias iniciais que fez eu criar o 7º ano junto com vocês. Então, não é uma coincidência à toa também, né? Ele tá reforçando as coisas do 7º ano ali, porque eu vi nele coisas que eram importantes trazerem para os estudantes de medicina, os médicos, os residentes. O que é que você consome, assim? Como é que é essa sua... Assim, eu acho que tem um outro problema, que é o médico estudante de medicina, ele tem muito mais assunto de medicina para estudar do que ele é capaz de ele estudar, né? Então, se você pegar um semestre do primeiro semestre de medicina, se você juntar fisiologia, anatomia e histologia, é impossível ler tudo que você tem para ler. E aí o cara fica naquele dilema de estudar ou não outras coisas. Mas o que você... E piora, viu, pessoal? Quando você se forma, é menos tempo ainda, porque vão entrando outras coisas. Mas o que você consome hoje em dia, Davi, de conteúdo assim? O que é que você faz e como é que você escolhe? Antes de até citar isso aí, isso é muito grave, né, na área médica. A gente, em algumas oportunidades, a gente já comentou isso, como que você fica bitolado ali, né, só medicina. E para você ter ideias novas, você precisa consumir ideias novas, né? Já deixar uma referência de conteúdo aqui que eu acho excelente também sobre isso. É um vídeo que é um TED Talk do Matt Ridley. When Ideas Have Sex.
quando ideias têm sexo. E ele fala basicamente como que surgem novas ideias e tal, e uma das passagens ele fala que, isso em inglês obviamente, mas dizendo que para que duas ideias, né, tenham sexo, procriem e tal, elas precisam passar tempo suficiente na mesma sala. Basicamente assim, se você quer ter boas ideias, seja na área científica, na área de pesquisa, negócios, o que for, Você tem que se familiarizar com aquele com tema. outros temas, e mais do que isso, participar de grupos multidisciplinares, interdisciplinares, isso é fértil demais. É assim que você faz as ideias terem sexo. Você tem que estar junto das Quantas pessoas, ideias a gente conversar e tal. Quantas ideias a gente já não teve no próprio podcast, né? E- Porque a gente bota 4 pessoas aqui diferentes conversando. E aí surge. Imagina se tivesse pessoas que não são médicos também. É. Então isso só enriquece. O que é que eu consumo hoje em dia? Como que eu consumo? Primeiro que assim, eu sei que vocês também fazem muito isso, e muita gente faz isso hoje em dia. Esses momentos perdidos, esses tempos perdidos, né? De você tá dirigindo, indo para um plantão, indo para uma cirurgia, voltando, trânsito, metrô, viagem. Consumo muito nesse horário. Seja podcast só ouvindo mesmo, seja coisa que tem também vídeo, né? Como- Audiobook, você chega a ouvir também? Audiobook eu tinha até uma assinatura durante um tempo. Esse acho que era 12 minutos, se eu me lembro. Depois eu vi que não estava consumindo tanto, eu abandonei. Mas já tive assinatura de audiobook, eu achava bem interessante, porque a verdade é que você não consegue ler todos os livros que você gostaria. Você nunca vai conseguir, você vai ter sempre uma referência infinita e, pô, chega uma hora que você fala, eu quero saber o que esse cara fala. Sabe, Dilma, vou ouvir esse audiobook aqui em 15 minutos. É melhor do que eu achar que eu vou ler isso daqui a 1 ano, 2 anos e nunca ler essa merda. Então, já tinha uma assinatura dessa, acho que é muito válido. Não desfiz porque eu não estava consumindo. Uma coisa muito legal desses 12 minutos, eu já até no meu Instagram pessoal já falei uma vez, eu usava ele, só que como é que eu usava? Ele tem a parte gratuita que ele... Você não pode diz- escolher. Ele diz é um livro por dia gratuito. E essa é uma boa forma Também de você. de você Boa. se expor a coisas que você não iria procurar. não iria procurar, né? E aí, às vezes, você se expor a isso... Teve uma tipo época que você assistia todo dia, né? todo dia eu ia no carro, eu botava 12 minutos porque 12 minutos realmente 12 minutos é o trajeto certinho, Uhum. tinha um começo, meio e fim, e você falava, putz, que merda isso daqui. Mas às vezes você vai Também. no carro ouvindo nada, às vezes você vai ouvindo música. Ouvindo uma música zoada que você já ouviu 30 vezes. Então você pô, coloca não ali, e é uma diferente. forma de você se expor a um negócio que você jamais pegaria aquele livro pra você ler. Então, assim, da onde eu consumo conteúdo hoje? Podcast, YouTube, cursos pagos, que mais? Basicamente isso. Assim, e obviamente, eu não estou falando aqui tem livros, artigos, etc., mas assim, nessas plataformas que, essas menos antigas, vamos dizer assim, são essas aí as que eu uso. A gente já começa a entrar em citações? Eu queria que você falasse, eu tô vendo seu papel Eu deixei aqui. anotado aqui para ir lembrando as coisas que Inédita Pamonha. Vocês nunca ouviram falar desse? É muito legal. Eu também vou falar consigo. desse? Já, de já- Clóvis. Então, assim, ó, o que é que eu costumo ouvir de podcast, né? Tem esse Inédita Pamonha. Esse Inédita Pamonha é um podcast do Clóvis de Barros, né? Ele diz que, para quem não conhece o Clóvis de Barros, as pessoas vão dizer, é um filósofo, né? Um professor e tal. Ele diz que ele não é filósofo. Inclusive, ele diz assim, eu não tenho ideias novas. Eu não sou um filósofo. Filósofo, quem sou eu para ser um filósofo? Eu não tenho nenhuma ideia nova. Eu sou bom em explicar. Eu sou um explicador. E, de fato, o cara é muito didático, ele tem um jeito de explicar, de contar a história. E esse podcast é um podcast sobre filosofia. E ele conta a filosofia, conta ideias, conta pensamentos, reflexões, e são relativamente curtos nesse podcast. O nome do podcast, inclusive, é bem... vou contar bem rapidamente, assim, Inédita Pamonha, desde que vem esse nome. É bem curioso. Ele conta que um cidadão que gostava muito de pamonha, e ele viajando, na estrada tem esses restaurantezinhos que vendem, né, tudo de milho, né, pamonha, suco de milho, não sei o que de milho. Ele fala, pô, tem que experimentar aqui essa pamonha. E aí ele senta, é uma pamonha famosa, ele senta, pede uma pamonha, e aí vem uma pamonha suculenta, grande, recheada, quentinha e tudo mais. Aí ele come, e aí aquela foi a melhor pamonha da vida, meu Deus, isso aqui é o manjar dos deuses. É a melhor pamonha que existe, eu não posso comer uma só, pede outra pamonha. No que pede outra pamonha, vem uma bela pamonha, aí ele come e fala, pô, essa tava boa, essa tava muito boa também. A primeira foi muito melhor. Eu vou comer mais uma, porque aí eu tiro a prova dos 9, vai ser muito boa a terceira, né, e tal. E aí a terceira já não é menos boa ainda. E aí ele vai pra quarta e a quinta, até que a sexta ele já não consegue mais comer pamonha, não quer nem mais saber de pamonha, ele tá vomitando olhando pra pamonha quase. E aí, da onde qual é a reflexão que ele diz? Os momentos da nossa vida, eles são irrepetíveis. Eles são inéditos e irrepetíveis. Você nunca mais vai comer aquela primeira pamonha. A primeira pamonha, ela é única, irrepetível. Não adianta você querer repetir. Ou às vezes uma festa que você foi muito boa,
uma experiência que você teve, tudo bem, você pode querer de novo o prazer que você teve ali e tal, mas os momentos são irrepetíveis. Então aproveite o momento, etc. Mas saiba dessa frugalidade da vida, etc. E ele deu o nome do podcast devido a isso. Outro podcast que eu ouço é Zero ao Topo, é um podcast de negócios, que fala histórias e como se deram o crescimento de várias empresas. Tem muitas histórias interessantes, que não tem nada a ver com a nossa área, mas que você ouve ali e você tira insights. Outro dia eu estava ouvindo uma sobre um canal de arquitetura. Como que ela criou um canal do YouTube de arquitetura e tem uma empresa que presta serviços, como que ela se beneficiou das redes sociais para prestar um serviço físico. Mas como é que você presta um serviço de arquitetura à distância? Não tem como. Mas ela fala como que ela cresceu, quais as estratégias que ela usa para aquilo beneficiar o serviço dela, que é um serviço físico. Você está citando muito podcast, né, Levi? E podcast é uma coisa recente, teoricamente, né? Só que é um negócio muito fantástico para mim, podcast, porque assim, tem aquela... Eu já repeti isso já falei em alguns podcasts, eu repeti hoje, que é aquela ideia de que você é a média das pessoas que você mais convive, né? E vocês jamais poderiam estar convivendo aqui com a gente. E possivelmente, talvez a gente viesse para essa casa aqui nesse final de semana para não gravar esse podcast, talvez a gente estivesse tendo essas mesmas conversas aqui. Só que com um podcast, cara, você pode escolher com quem você vai conviver. E desde que surgiram os podcasts, a quantidade de ideia, de projeto e de desenvolvimento pessoal que eu tive é uma coisa fora do normal, porque é como se você estivesse nessa mesa aqui. E você aplica, né, Lucas? Assim, eu vejo várias vezes você aprende um negócio lá e na semana seguinte você está aplicando no seu negócio, no sétimo ano, na sua reunião, na sua contratação de uma pessoa. Você está aplicando realmente aquilo na prática. Véio. Então, assim, você tá aprendendo e, assim, a galera que faz o podcast, velho, ela entrega tudo, velho. Assim, porque é uma conversa franca. É uma conversa franca, porque a gente isso aqui vai ficar para perpétuo, velho. Assim, eu não quero que ninguém depois olhe e fale, nossa, que merda lá, Lucas falou uma coisa que ele não faz, aí ele foi falso. Então, assim, as pessoas, elas são extremamente genuínas e elas querem entregar o seu melhor, porque é o meu cartão de visita aqui para vocês. Então, é uma oportunidade de você ter o melhor. Se você for assistir a aula de um professor, ele às vezes não vai se esforçar tanto naquela aula como ele se esforçaria em um podcast, né? Porque o podcast é uma coisa que é incontrolável, assim, todo mundo vai ver. E não existe um script. Não é igual uma aula que você vai ali, faz os slides, você sabe o que você vai falar, etc. Não, podcast você tem uma ideia central, faz um debriefing antes ali, um brainstormzinho e tal, do que é que a gente vai abordar, mas várias vezes foge do assunto, volta, vai ali, volta, e é um bate-papo e que só sai verdade, de fato. Sim. Não tem como a pessoa mentir. Quando eu vou comprar um curso, né, por exemplo, hoje, cara, eu assisto muito podcast do cara. É a forma de eu saber se aquilo ali é bom pra mim ou não. Você consome conteúdo, né? Você consome, você consegue saber, nossa, esse cara, o que ele tá falando é bom, mas não faz sentido pra mim nesse momento. Em algum momento, assim, é a melhor forma de você saber o caminho que você vai tomar, né? Ainda nos podcasts aí, na área científica da medicina, o podcast que eu mais... Tem alguns podcasts, não são tantos assim de qualidade, na minha opinião, mas o que eu consumo e eu sempre recomendo o nome do podcast é Medicina Baseada em Evidências, do professor Luiz Cláudio, e é excelente, assim, realmente as reflexões que ele traz, os pensamentos, é um cara diferenciado. Então, para quem procura um conteúdo na área científica, MBA e tal, é um excelente podcast para você conhecer, e já tem bastante episódio, bastante temporada. Ele foi muito feliz, eu acho, e um dos primeiros que nessa área trouxe um podcast, então é bem interessante. E por fim, acho que eu vou terminar aqui os podcasts que eu elenquei, que eu realmente consumo, e aí acho que vocês aí compartilham também, Os Sócios, que é do Bruno Perini com a Malu Perini, mas que é sobre negócios, que acaba abordando uma série de questões, vai de negócios, a dinheiro, a política, a finanças, enfim. Ele traz bastante convidados relevantes para aquela discussão. Tem muita coisa que eu já ouvi no podcast dele que eu discordo, porque tem ideologias dele, coisas que ele acredita, que eu não acredito, que eu discordo. Mas essa acho que a maturidade que as pessoas têm que ter também, e a gente vê pessoas na internet que não têm maturidade porque fulano defende algo, uma coisa pontual que você discorda, você discorda de tudo. Vou parar de seguir fulano, vou queimar o cara, vou cancelar o cara. Velho, eu posso aprender muito com ele, ainda que eu discorde de algumas coisas do cara, tudo bem. Não tem problema. Todo mundo tem muito a te ensinar. Então, os podcasts que eu de fato consumo são esses. Tanto os prós quanto os contras. Um outro aí, já entrando na minha parte do que eu consumo, eu tenho consumido bastante o conteúdo de Renata Barreto, que eu acho ela muito radical para a direita, na ideologia política,
mas ela traz reflexões históricas sobre política que realmente eu não tinha atentado para isso, né? E apesar dela ter uma posição clara, ela critica, ela mantém uma visão crítica do que ela acha que julga estar errado. Mas não, o bacana apesar de eu discordar de muita coisa que ela fala, achar que ela em alguns momentos até passa do limite, talvez seja intencional para gerar mais audiência, o conteúdo dela eu julgo relevante e acho bom. Os sócios eu também acompanho, o podcast deles, e o Primo Cast eu ouço também. E aí, já ouvi algumas vezes, mas eu não acompanho com a regularidade. Aí o que o Lucas falou é interessante, né? Que você passa a conviver com a pessoa. Porra, cansei dele. Hoje eu acho chato a voz, as brincadeiras. O conteúdo continua sendo muito bom, né? Mas eu diminui um pouco o do Primo Cast. Isso às vezes acontece, de você ouve tanto um negócio que você dá uma cansada. Você cansa, Isso é muito velho. do host. Aí você passa um Isso é tempo sem questão do ouvir host, né? e volta a ouvir depois de um tempo. Isso acontece. E volto. Porque as brincadeiras Já são as aconteceu comigo, mesmas. já aconteceu comigo. A gente tá na 5ª temporada mantendo as mesmas piadas da primeira. Então alguém pode estar cansando da gente já também. Mas para um pouco e aí daqui a pouco você volta, dá para continuar. Eu acompanho bastante a área de economia, que eu gosto, né? E aí inúmeras fontes de economia, tanto Brasil quanto internacional. Não tenho uma coisa específica. E o Sétimo Ano me trouxe muita coisa que eu não imaginava, né? Tô lá respondendo uma caixinha, surge uma demanda, eu julgo ser uma aula boa, aí eu tiro 2, 3 semanas para ler sobre um determinado tema. Então nisso eu comecei a estudar sobre soft skills. Eu tinha um primeiro livro, mas tive que comprar outros para cada aula que eu ia fazer e tal, e estudar cada habilidade especificamente. Eu sabia que o conjunto era importante, eu sabia o que eram, e tinha a ideia de que eu precisava melhorar isso, né? Mas depois eu fui a fundo estudar cada uma para passar nas aulas, né? Então acaba sendo uma coisa meio que por trabalho, mas que me gera um conhecimento diferente da medicina. E de hobby, já entrando também, esporte. Na TV, em casa, eu só assisto esporte, basicamente. Eu me atualizo em notícias pela internet e o resto é livros e podcasts e YouTube, né? Então, na TV em casa é esporte, todo tipo de esporte. Surf, basquete, vôlei, futebol, NBA, NFL, futebol americano, tudo. O que estiver passando ali eu tô assistindo. E cavalo, que é uma coisa que eu gosto, né? Meu pai tem fazenda, então acompanho sempre aí, tem leilões, tem nego postando coisa. Globo Rural você assiste? Não. É muito cedo pra mim. Mas se fosse mais tarde você assistiria. Acho que não. Eu sou meio desorganizado. Eu comprei muito livro nos últimos anos, mas não consigo acompanhar todos os livros que eu leio. Eu tenho uma coisa, eu tô com... Não tinha isso, mas agora eu tô com uma mania de não terminar o livro. O que não Começo a ler, o que não é ruim, não. Não tô achando isso ruim, não. Eu leio o livro, aí quando eu chego do meio pro final... você não terminar de ler o livro. Não, quando eu chego do meio pro final, eu percebo que falo, porra, eu continuo lendo, já peguei a ideia central, o cara começou a ficar um pouco repetitivo, eu dou mais uma chance ali de mais um capítulo, 2 capítulos, não tá mais me acrescentando, eu fecho e vou para outro. Já peguei a ideia central do que ele queria passar. Eu também adquiri isso recentemente, assim, alguns temas, né? Alguns livros específicos que eu não termino com esse mesmo raciocínio seu. Eu costumo usar livros, sempre tenho 3 livros na cabeceira, né? E eu leio eles alternando. Hoje eu quero isso. Eu uso como leitura e como meu hobby. Então hoje eu quero esse tipo de tema. E às vezes eu deixo esses 3, são diferentes. Um romance, que é para eu me distrair ali. Às vezes um mais técnico, às vezes um de religião, por exemplo, um de teologia. Eu deixo lá e aí eu leio cada dia um ali. Então eu consumo muito livro. E eu acho que hoje eu consumo, assim, mais do que podcast. Eu consumi muito podcast durante a pandemia. E foi aí que eu tive várias ideias também. Podcast eu só consumo no carro. No carro também eu consumo podcast. E academia também. E agora eu sou assim, o principal é o YouTube, velho. Eu tenho um YouTube Premium,
E eu vejo o YouTube como entretenimento, como forma de consumir conteúdo. E até cursos que eu assinei também, eu consumi muito daquele conteúdo antes ali do YouTube. E é como o Davi falou ali da árvore, né? Eu tiro ideias de coisas que era entretenimento puro. Por exemplo, teve nos últimos tempos aí, com o negócio do 24/6, eu fiquei viciado em conteúdos de fitness. Então eu consumia absurdamente Paulo Musi, Renato Cariani, Monstercast, que é um dos fisiculturistas lá mais raiz. Então eu consumi muito isso aí, muito isso aí. É uma parte de entretenimento, mas o 7º Day que eu criei é baseado total no Renato Cariani, naquele vlog que ele faz ali, de mostrar o dia a dia, né? Então eu tiro ideias dali, né, também, que vai pro meu dia a dia. E eu sou meio de fase. Tem época que eu quero ver sobre dieta. Tem época que eu quero ver coisas sobre treino. Tem horas que eu quero ver sobre história da medicina. Tem umas coisas, eu faço às vezes umas referências à história da medicina, né? De onde vem isso? É que eu gosto de ficar vendo vídeo de história de neurocirurgia. Porque eu percebo que, principalmente para neurocirurgia técnica, aquela microneurocirurgia, eu quero ver como aquele microneurocirurgião chegou até lá. E para você entender isso, como aquele cara chegou lá, você tem que entender o que esse cara fez. São horas e horas de dedicação, de uma vida dedicada àquilo, uma curva de aprendizado muito longa. Então eu gosto de ver isso. Então um dos canais que eu mais assisto é o canal do AANS, né, que é o Colégio Americano de Neurocirurgiões. Por quê? Lá tem muito vídeo de cirurgia que eu consumo. Eu gosto de assistir vídeo de cirurgia, principalmente se eu vou assistir aquela cirurgia específica. E também vídeos de história, que tem muito lá. História de Cushing, história de Dende, Walter Dende. Tem história de vários neurocirurgiões famosos americanos. A história da neurocirurgia da Filadélfia, de Nova York. Eu consumo também. E o YouTube sempre, assim, é porta do meu conteúdo. Hoje, como eu tenho o YouTube Premium, ele funciona como podcast. Então, muitas vezes eu boto podcast no YouTube e boto lá passando, eu coloco o meu celularzinho no carro e sempre que eu vou pro trabalho também consumindo algum vídeo do YouTube, seja podcast, seja vídeo. As minhas referências, assim, maiores e que também são os cursos, eu consumo muita coisa do Brasil Paralelo, que eu gosto. Eu assino o Núcleo de Formação do Brasil Paralelo, então tem uma parte muito de filosofia lá, tem uma parte de economia, tem uma parte de história, que eu gosto bastante, eu consumi muito durante muito tempo. Eu já assinei curso do Rasta, que hoje ele é contratado do Brasil Paralelo também, que tem o Pergunte ao Rasta, eu já consumi conteúdo. Mas, assim, os dois mais fortes, assim, que me influenciam muito, sem dúvida nenhuma, é o Jordan Peterson. Ele tem muito conteúdo. É um cara, assim, absurdo de conteúdo. Não, tem uma página, o perfil dele no Instagram. Tem muito bom também. Dele não, né? Mas tem o Jordan Peterson Brasil e tem o Jordan Peterson... Eu também consumo esses aí. Eles botam vídeos curtos. E legendado, às vezes, legendado, e às vezes não é, às vezes a legenda é em inglês, enfim. Mas são vídeos curtos, né? Que você vai... tendo ideias boas ali, tendo ideias e relembrando as ideias dele. Mas eu já cheguei a assistir, curva, assim, realmente, aulas de Jordan Peterson de 2h30, 3 horas. Ele tem uma série bíblica, né? Que ele vai... Bíblica 1, 2, 3, são aulas de 2h30 dele, que eu já consumi também. Eu acho muito legal, acho o cara impressionante. Ele tem um podcast, que eu também já assisto, também o podcast dele. Podcast hoje que eu consumo o podcast de Jordan Peterson e do Joe Rogan, que é americano também, eu consumo bastante, que ele traz gente de tudo quanto é jeito americano lá. David Goggins, um monte de gente diferente, muita gente do mundo da luta que eu gosto de fazer jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu, então eu gosto muito do podcast do Joe Rogan. E o Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli é um dos caras que eu mais consumo conteúdo. Eu consumi praticamente o podcast dele inteiro, que tem aqueles vídeos no YouTube, tanto no YouTube quanto no podcast. Existe o podcast do Ítalo Marcilli, que é basicamente os vídeos do YouTube dele que jogaram pro podcast. Já consumi tudo. Já assinei o Guerrilla Way, já assisti as aulas dele todas do Guerrilla Way. Já assinei também, e eu sou certificado dele, né? Ele fez uma certificação, o Ítalo Marcilli, que tem prova, tem tudo, que é um curso mais caro dele, que inclusive gastei muito tempo nesse curso, porque são várias aulas, vários módulos, eu fiz também, e gostei muito, assim, eu recomendo, quem tem interesse, quem gosta do conteúdo dele, eu recomendo. Então acho que essas aí são uma das referências, assim, que eu consegui pelo menos lembrar agora, assim, que eu mais consumo, provavelmente é essa. O Novo Mercado, né, eu assisti muitas aulas do Novo Mercado, e outra coisa que eu gosto é audiobook. Eu aprendi a gostar de audiobook. Então,
hoje em dia, até foi esse o motivo de eu assinar o YouTube Premium. Porque Aproveitar os audiobooks. aproveitar os audiobooks, que você consegue botar rolando em segundo plano e consegue fazer outra coisa no celular e fica o audiobook rolando em segundo plano. E tem vários audiobooks de graça no YouTube, né? Que o pessoal bota, não sei se é pirata, se não é lá, fica lá. E aí eu boto. Eu lembro que o primeiro audiobook que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido um audiobook, foi aquele do Jorge Paulo Lema, né? Que é ele e os outros dois, a história da Ambev, né? Da venda da Ambev, que é aquele livro. E é excelente aquele livro. E no audiobook, eu lembro que eu ouvi ele em 2 dias. Botei o audiobook, velocidade 1,5. Eu dava um plantão que era em outra cidade de São Paulo. Então, nessa estrada aí, mais o plantão que é tranquilo, eu matei um livro em 2 dias, tá ligado? No audiobook. Achei isso muito interessante. Talvez ainda fosse estar na sua lista de espera para um dia você ler. Exatamente. Esse livro marcou muito, assim, porque eu achei muito legal ele. Que eu consumo, acho assim, pra mim é o Instagram, velho. Eu uso muito o Instagram. Também. Muito. Porque assim, o Instagram, ele João. vai te dando pequenas pílulas de várias coisas que você nem tinha ideia, né? Então eu consumo muito é de seguir, né? E tem vezes que o Instagram ele faz umas rodízios, né? Às vezes você segue umas pessoas, elas deixam de aparecer, depois elas voltam. Assim, eu sigo hoje em dia, que vem na minha cabeça aqui, né? É o Álvaro Chocaí, que é da Link, da faculdade Link. Tem o Ítalo Marcílio, eu sigo muito, o Bruno Perini, o Thiago Nigro, o Fábio Augusto. Então, esses caras, a Lara Nesteru, que eu sigo muito também. O que é que eu vejo, né? Eu vejo pessoas que... Como é que é a minha forma de... Porque assim, não basta você estar ali só pra ver se você concorda ou não com o cara. Pra mim, a pior forma Exatamente. de você consumir um conteúdo é você trazer aquilo pra você, velho. Tipo assim, pra sua vida pessoal. Tá pensando o tempo todo como você falou. Concordo ou não concordo? Concordo ou não concordo? Tipo assim, pra mim isso não tem absolutamente... Eu nem penso nisso, velho. O meu viés de consumir conteúdo é vendo, velho, o que esse cara faz que ele dá tão certo? Exatamente. A minha forma é essa. Tipo assim, eu fico tentando identificar, velho, por que essa pessoa... Porque é incontestável que você pode discordar da Renata Barreto. Você pode discordar. Você pode discordar do Bruno Perini, do que ele fala lá de política, de dinheiro, do que você quiser. Velho, mas é incontestável que o que ele faz é certo. Então, isso é uma forma que eu uso e eu fico com esse viés. Eu falo, velho, como é que ele responde uma pessoa? Como é que ele trata um cara? Porque assim, o cara foi convidado pra ser sócio de um negócio... Como é que foi essa história? E eu fico tentando buscar a história dessas pessoas, né? E eu fico vendo assim, pô, vou dar um exemplo. Teve um cara que eu tava ouvindo algum podcast que ele falou que o branding era um negócio fundamental. Eu falei, caralho, velho, eu nunca ouvi ninguém falar de branding pra médico. Por que faz branding disso, branding daquilo, velho? E eu queria consumir conteúdo de branding. E não achava em lugar nenhum. Aí eu peguei, não tinha nenhum podcast. Aí eu vi que no do Primo Rico tinha um de branding. Aí eu procurei lá, vi que tinha um. Assisti. Depois eu digitei no Spotify, branding. Eu faço isso também. Porque aí aparece podcast que você nem imagina às vezes, tá ligado? E você pode botar em 2 vezes, sair pra dar uma corrida, vai ouvindo ali, aí você viaja uma hora depois, não tem problema. Por que eu não trouxe assim, uma lista de podcasts como Davi? Assim? Porque eu acho que tem um pouquinho isso de que eu enjoei assim, de alguns que eu assistia muito, e aí eu fico, mas eu ainda ouço muito podcast. E que podcasts são esses que você ouve então, Danilo? É assim, ó, quando eu ouvi fulano citar tal cara, eu pego o nome desse cara e jogo no Spotify. Isso. Provavelmente ele já foi entrevistado. Aí eu Já assisto a entrevista desse cara. Tem vários assim que eu agora não consigo trazer na memória, mas se eu lembrar eu falo um cara que eu ouvi alguém citar, não sabia quem era, eu joguei no Spotify, assisti a entrevista do cara. Cara, porra, que cara é esse? Sensacional Eu esse aqui. gosto muito de ouvir as pessoas contarem as histórias delas, né? Isso, eu gosto muito. Isso eu acho muito legal, velho. E Até livro biográfico eu gosto muito também. Então eu tava lendo esses dias da medicina, a biografia do cara do Med Grupo, velho. Eu tinha uma curiosidade muito grande em saber Como é que o cara criou? como que ele criou aquilo, como é que foi, tá ligado? É. Então, isso é uma coisa, eu não leio o livro, pra mim, eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade de parar e sentar pra ler o livro, porque eu me distraio, eu pego o celular, e aí isso foi libertador a partir do momento que eu vi que assim, não, minha forma de aprender não é essa aqui, cara, não adianta, às vezes eu compro o livro, aí eu folheio uma página, vejo uma coisa ali pontual, e a partir desse conteúdo de Instagram, eu começo a escolher os cursos que eu vou fazer ou não. E às vezes você compra um curso, já aconteceu comigo, eu comprar um curso, sei lá, o curso vou dar um exemplo aqui, ia ter 100 aulas e assistir metade de uma. E eu falava, velho, valeu muito a pena ter comprado esse curso, porque só do que eu consumi desse cara gratuito, eu já devia ter pago pra ele, só pelo conteúdo gratuito do cara, velho. Porque
já me acrescentou muito. E em algum momento, às vezes, você tem a possibilidade de ir lá, tirar uma dúvida, novo mercado. Eu tava lá, queria saber ideias de aula para tal coisa, ou queria ver como é que ele montou a equipe dele. Normalmente eu busco podcasts para responder uma dor que eu tô sentindo no momento, No mercado entendeu? eu consumo muito assim, eu vou lá, vejo a lista de aulas e coisas que, pô, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu não sei como é que é, isso aqui eu tenho dificuldade, e aí eu ouço, vejo lá e tal. E aula, aí você pega as aulas da CPT. Cara, não precisa você necessariamente assistir a aula da CPT. Você pode botar ela no aplicativo, no Sparkle, lá, Só colocar ouvir. em segundo plano e ouvir. E se você achar que tem alguma coisa que você precisa ver, você vai parar depois para ver isso. É. E outra coisa que eu faço é ouvir mais de uma vez o mesmo podcast. E copia a gente, né? Copia a gente. Aí eu falo isso. Porra, eu vejo vários estudantes de medicina que produzem conteúdo. Porra. Um estudante que produz conteúdo, cara, copia a gente, velho. Assina a CPT tem tudo ali dentro, cara. E você pega do mesmo jeito, várias coisas que a gente usou na referência da CPT, é como a árvore de Davi falou lá. Se você tem a gente, provavelmente, se você tá nesse podcast, é porque você confia na gente, gosta da gente, né? Você consome o conteúdo da gente, e você tem, às vezes, o conteúdo que você produz não é igual ao nosso, mas naquele tema ali, a gente já falou disso numa aula, assiste aquela aula, copia aquela aula, coloca lá, né? E é assim que funciona. E não é escutar o podcast inteiro, todos os episódios. Você tem lá o Primo Rico, eu assisto, mas eu vou escolher, ó, esse episódio aqui faz sentido pra mim, vou lá pontualmente. Não, assisto. lógico. Eu não sou fã de o que a pessoa vai, não. Eu leio lá. Ela lançou um novo episódio, eu recebo a notificação. Aí eu leio o título do episódio. Não me interessou a pessoa entrevistada, não me interessou o tema, não vou ouvir. Mas pra mim o grande lance assim desses conteúdos extras é você se expor e você não menosprezar isso, cara. Porque você aprende muito mais às vezes em um podcast do que você pegar e ler 5 livros, do que você assistir uma aula da sua faculdade ou de uma pós-graduação que você faça. Vale muito a pena mesmo. É que nem assim, vou dar um exemplo. Você assiste vídeo de cirurgia. Às vezes o vídeo da cirurgia que você fez te ensinou mais do que ler 3 capítulos de um livro, velho. Com certeza. Com certeza. Isso é menosprezado, assim, você tem que ver a frente, tá? Você tem que ver a frente de onde você tá. Os caras, seus professores de 20, 30 anos atrás, eles vão dizer que isso é um absurdo, você aprender dessa forma. Só que não importa a forma que você aprende, o que importa é se você aprende ou não. Uma das cirurgias mais difíceis que eu já fiz, recentemente, é um tumor no forame magno, que estava na frente do tronco, né? Para fazer essa cirurgia, você tem que fazer um acesso que chama acesso extremo lateral, que você tem que vir aqui, drilar o côndilo occipital, bem lateral. O paciente fica numa posição totalmente estranha, park bench. E eu nunca tinha visto essa cirurgia na residência. A única vez que eu fiz esse acesso, eu fiz lendo livro no laboratório de secção. Fiz uma vez só. E como é que eu fiz essa cirurgia? E, pô, eu sei a técnica microcirúrgica, eu conheço a anatomia. Vídeo no YouTube, mestre. Parece um absurdo, mas é. Tem um negócio que chama Neurosurgical Atlas, que é uma referência que eu uso muito, que é um cara que fez uma plataforma neurocirúrgica e coloca todos os vídeos dele lá. E no próprio esse canal do WNS tem lá vídeos de todos os acessos de cirurgia, de malformação arteriovenosa, aneurisma, coisas complexas, que raras às vezes você nunca conseguiu ver um chefe operando, que estão lá. Então essa cirurgia é uma cirurgia de 13 horas, consumiu, ficou padrão, a paciente voltou a caminhar, estava tetraparética, e eu fiz baseado no vídeo dos vídeos. Exato, mas aí o maluco tá ouvindo lá, o Vai assistir Grey's pré-requisito, Anatomy, exato, vai assistir Grey's Anatomy, vai achar que é médico, vai assistir o vídeo de neurocirurgia no YouTube e achar que é neurocirurgião. O pré-requisito, ele falou, ele conhece a técnica microcirúrgica e ele conhece a anatomia. Na E vascular já a mesma tinha coisa. feito antes no... Mas na vascular a mesma coisa. Eu já fiz, depois de formado, cirurgias que eu nunca tinha visto nem feito na residência. Tá? Várias. Por quê? Porque eu sabia, base, né, os princípios, sabia toda a base de técnica cirúrgica vascular. Eu sabia anatomia. Eu estudei, recorro muito a vídeo no YouTube. Você vai usar uma prótese, nunca liberou uma prótese. Falar isso, na área de dispositivos médicos, o tempo todo, entre aspas, o tempo mas todo, frequentemente velho. você está usando Você novos vê- equipamentos, novos materiais, Exato. novos dispositivos que ninguém nunca usou muito. Exato. E às Chegou vezes um é melhor você novo usar mesmo. dispositivo, o representante vai no seu consultório te mostrar. Beleza, ele te mostrou. Aí, um ano depois, apareceu um paciente que você vai usar aquele dispositivo. Não é uma coisa corriqueira que você usa e tal.
Você não lembra o que o cara te mostrou no consultório. Você lembra a ideia, você já estudou, já leu artigo sobre ele, você sabe quando indicar, quando não indicar. Mas você vai no YouTube e tem lá o vídeo do cara orientando. Dicas e truques de como você fazer, o que se fazer, enfim. Eu vejo bastante coisa técnica no YouTube e também. o curso, né? Para mim, o negócio do curso é o seguinte. Hoje, o conteúdo, ele tá Muito disperso. disperso. Davi fala muito isso. Já imaginava que você... É exatamente isso. Assim, tem muito conteúdo, bicho, aí disponível. Tem Eu- conteúdo que você quiser hoje. em dia. A verdade é que assim, se alguma coisa você não acha no Google, é porque não existe. A verdade é que tudo Ou tá você na não internet procurou hoje. direito. É porque você não procurou direito ou não existe, exatamente. Rapaz, Assumindo que você assim, procurou direito. no YouTube, no Spotify, no Google, você vai encontrar muita referência de muita coisa, bicho, de muita coisa. Só E que hoje esse em conteúdo dia- às vezes está disperso, você não sabe o que procurar. E mesmo que ó, não está disponível gratuitamente, existem meios legais ou ilegais de você ter acesso. Aí por que você vai pagar um curso? Aí, que você vai Aí entrar tem pra duas realmente. coisas. O curso, né, a CPT, por exemplo, vou usar a CPT como exemplo, aquele conteúdo está sistematizado ali. Tem uma trilha que ele guia pelo conteúdo. Esse é o ponto 1, né? E a CPT, ela é desenhada baseada nessas nossas referências. O outro ponto do curso é o papel do mentor, que é o que Lucas fala ali. Lucas teve um saque na vida dele, que ele conta aqui no 7º ano, que é o seguinte, que um chefe dele era catedrático em neuroradiologia, mas, sei lá, a vida dele não era a vida que você queria levar, ou ele não sabia fazer investimento do jeito que você acreditava. E hoje a gente pode ter um mentor em cada aspecto da nossa vida. Pô, se eu quero estudar alguma coisa de teologia, eu vou escolher um Fulano. padre fulano de tal que eu vi no YouTube e gostei. Esse cara vai ser o mentor da minha vida espiritual. Você pode experimentar antes, né, Danilo? Exatamente. Você pode experimentar antes e depois o curso tá... O E se mentor você ali- não gostou, você não precisa dar satisfação a ele, não. É só parar de acompanhar. exatamente. E tem esse papel da mentoria, né, do cara, né? Do cara tá ali perto de você, o curso tá o cara dando os insights da vida dele, daquele caminho que ele já percorreu antes de você. E é isso que a gente fala, que o papel do mentor é sempre importante, né? É importante no treinamento de uma residência médica, é treinamento no papel de um cirurgião, de um clínico que teve a referência, o Bruno Farnetano fala muito isso, que ele é clínico, o papel do professor, o papel do mentor. Ele acha que é um grande clínico porque ele teve o exemplo dos professores. Ele quer ser um grande professor porque ele acha que ele é importante para os alunos dele. Na cirurgia, a mesma coisa, né? E em outros aspectos da vida também. Esse papel do mentor é muito importante para abrir o seu leque, né? Tem uma plataforma que eu assino, eu acho que pelos Lucas eu sei que assino, não sei vocês, mas a Finclass. Finclass é uma plataforma de conteúdos financeiros, relacionados a finanças, etc. E eu assino não porque eu acho que eu não vou encontrar esses conteúdos em outro lugar, porque eu sei que tem no YouTube muita coisa disso, podcast também, mas particularmente YouTube. YouTube tem tudo que você quiser ali. Eu sei que o que tem na Finclass eu poderia encontrar no YouTube. Por que eu pago? Primeiro porque é barato, né? R$29,90 por mês não faz diferença. É uma cerveja diferente que você toma e você já vai pagar mais ou menos isso. E é um conteúdo organizado. Então, eu sei que lá eu vou ter um professor de qualidade, um conteúdo organizado, inclusive coisas que às vezes eu não pararia para assistir, mesmo tendo no YouTube, estando lá eu falo, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí você descobre coisas que você não sabia que você precisava aprender, isso é importante, porque tem lá na plataforma. Então, assim, tem muita coisa hoje em dia em todas as áreas, muito barato, que vai lhe trazer um negócio mastigado, organizado, do que você acha que você precisa aprender e daquelas coisas que você também nem sabia que você precisava aprender, né? A plataforma tem essa vantagem também. Galera, se você gostou, compartilhe com seu amigo. Antes, Quem só sabe medicina. Deixa eu só citar mais um último que eu anotei aqui, porque é um que eu tenho certeza que vocês já viram propaganda, e muita gente já deve ter visto, mas talvez nunca tenha consumido. E teve um que eu escolhi para consumir e achei bom. Vocês já viram as propagandas do Masterclass? Já. Ser Já. professor de não sei o quê. Aí tem- Americano, sim. Mas você assinou isso? Ali eu peguei uma aula que eles têm do Neil deGrasse Tyson. Eles têm astronauta, físico, matemático. Eu já tive tem muita vontade de Tenho assinar. certeza, todo mundo já viu propaganda desse negócio, achou interessante, mas você nem sabe direito como é que é a assinatura daquele negócio, então fica assim. Tem Eu- de churrasco, velho. Tem um eu cara que assisti- faz uma persona de churrasco top. Eu velho, assisti você vai do gostar. Neil deGrasse Tyson, que é um Você assinou- cientista, um físico e tal. Avulso, então. É. Porque você pode assinar Masterclass e você tem acesso a Pode, todas. E ele, a masterclass dele é sobre pensamento científico, né? E aí ele tem uma série de aulas falando disso. Assim, foi a coisa mais profunda que eu já assisti sobre isso? Não. Mas é um cara que hoje é um dos melhores na área dele, é um cara que, eu gostaria de ouvir. De ter a Tem didática, isso organizado né, também, do como o cara ensina, por exemplo. Como ele ensina o que é ciência. Eu dei uma aula essa semana na série do que é ciência. E como é que esse cara ensina o que é ciência? Porra, é desse jeito.
esse cara tem a didática e tal, ele ensina desse jeito, vou aprender alguma coisa com esse cara, entendeu? Então, pra quem aí já ouviu falar e tal, pô, vale a pena dar uma olhada também, só pra citar aí algo que todo mundo já viu e não... também não tem Stephen Curry ensina basquete. Tem umas coisas assim. É assim. Então agora sim, galera. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. Um abraço. No, no.